Fala, galerinha, beleza? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre as posições relativas de dois planos, beleza? Então, bora na aula. Então, por definição, dois planos distintos que têm um ponto comum são chamados de planos secantes. Observem que nós temos aqui esses dois planos, né? Eles são distintos porque eles não pertencem ao mesmo plano. Deixa eu ver se eu consigo facilitar esse entendimento. Imagina que você tem uma mesa, desenhar uma mesa linda aqui, e você tem um livro sobre essa mesa. Então você tem dois planos que compõem, que tem todos os pontos em comum, porque um está ligado ao outro. Agora imagina que você coloque esse livro em pé. Então, se você colocar o livro em pé, automaticamente os planos são distintos, porque nem todos os pontos desse plano pertencem ao mesmo plano. Eles estão separados. E nesse caso aqui, quando eu tenho dois planos, basta ter um único pontinho para que esses planos sejam secantes, tá? Então, um ponto ligando dois pontos, nós chamamos que nós temos planos secantes, tá? Postulados da interseção. Se dois planos distintos têm um ponto em comum, então eles têm pelo menos outro ponto em comum. Então, se eu tenho esse ponto em comum que forma lá o plano secante, obrigatoriamente ele deve ter um outro ponto, pelo menos um outro ponto. Por quê? Todo plano ele é formado por pelo menos uma reta e mais um ponto. Lembra lá as outras informações? Então aqui eu tenho um ponto em comum aos dois planos, né? Então automaticamente eu vou ter um outro plano, um outro ponto em algum lugar, para poder que também seja comum a esses dois planos, tá bom? Isso é o chamado postulado da interseção. Propriedade de interseção de planos. Se dois planos distintos têm um ponto em comum, então a interseção desses planos é uma reta que passa por aquele ponto. Então, mais uma vez, se eu tenho dois pontos determinam uma reta. Então, eu vou ter uma reta que passa por aqui, Entenderam? Então, percebam que todas as informações estão interligadas, tá? E essa reta aqui, ela é chamada de interseção ou traço. Isso significa que dois planos, eles possuem uma interseção entre si, que é formado por uma reta ou por um traço. Beleza, pessoal? Então, percebam que não é um bicho de sete cabeças. Só que a gente precisa dar um pouquinho de atenção para não se confundir, né? E isso não é difícil de se fazer. Planos paralelos. Dois planos são paralelos se não tem ponto em comum ou são coincidentes. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o plano alfa e o plano beta. Percebam que um está acima do outro, mas eles não fazem não possuem uma angulação. Se eu passasse uma reta aqui, por exemplo, e tentasse verificar se existe angulação, não existe. Então, em momento nenhum, se eu prolongar o plano alfa, ele nunca vai encontrar o plano beta. Então, eles são paralelos, tá? Quando não tem esse ponto comum, e quando eu faço o prolongamento, em momento nenhum eles vão se encontrar. Então, os planos também são paralelos quando eles são coincidentes. O plano alfa e o plano beta. É aquela ideia de... deixa eu pegar aqui a retinha. Eu tenho um livro, vou colocar um outro livro sobre o primeiro livro. Pronto. Dois planos paralelos coincidentes. Tá certo? Então, não é complicado. Bem facinho aqui da gente compreender. E vamos fazer uma análise aqui nesse exemplo para provar para vocês como o negócio não é complicado. Observe no cubo seguinte os planos alfa, beta e gama, que contêm respectivamente as faces EFGH, BCGF e ADHE. Então, eu tenho aqui, vamos só localizar aqui para a gente enxergar direitinho o que está acontecendo.
Eu tenho o plano alfa, que é esse plano na horizontal. Tenho o plano beta, que é esse plano na vertical. E tem o plano gama, que é esse laranjado, vermelhinho, sei lá que cor que é essa. O que acontece? Plano beta e plano gama são planos paralelos distintos. Então eu tenho o beta aqui e o gama aqui, ó. Então percebam que eles são paralelos distintos porque eles estão afastados um do outro. Não tem ponto nenhum em comum e mesmo que eu prolongue esses planos, eles não vão se encontrar. Por isso que eles são chamados de paralelos distintos, tá? Eu tenho alfa e beta, são planos secantes. Então, alfa e beta são planos secantes, porque eles se cruzam bem aqui, pessoal. Eles têm um cruzamento aqui. Então, a interseção do plano alfa com o plano beta é a reta FG. Reta FG. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que é mais ou menos aqui. Não, ficou feio. Aqui, ó, a reta FG. Ok? Plano alfa e gama são planos secantes. E eu tenho a interseção de alfa e gama com EG. Então, é esse plano aqui, ó. Essa reta aqui que forma a interseção entre esses dois planos e faz com que o plano alfa e o plano gama se tornem secantes. Beleza, pessoal? Eu espero que tenha ficado entendido aí, tenha facilitado a compreensão de vocês. E qualquer dúvida é só nos chamar. Muito obrigado e até a próxima.